Mas a gente vai falar nessa manhã sobre se revestir. Amém? A palavra revestivos em hebraico, ela quer dizer labash, que ela ocorre mais de 100 vezes nas escrituras, que é revestido, é um atributo divino, é uma identidade, é uma posição, é uma autoridade. Então a gente vê que Deus vestiu Arão para ele ser sacerdote. Então essa vestidura deu a ele uma identidade, deu a ele uma posição. Deus vestiu Esther. E a Bíblia diz que esse vestir é muito mais do que a roupa que usamos. Esse vestir Esther se vestiu de justiça. Então é a identidade da pessoa. O labash no hebraico é a identidade que eu carrego quando eu me revisto. No Novo Testamento, no grego, o vestir é enduo, que quer dizer transformação interna e união vital com Cristo. Então, no grego, eu estar tão revestida de Cristo que eu me confundi aonde é o que eu quero e o que Cristo quer. Quando o nome cristão surgiu, era para dizer, eles são como Cristo. Eles parecem com aquele Cristo que pregou a salvação. Eles parecem com aquele Cristo que operou milagres. Eles parecem com aquele Cristo que ressuscitou. Então, na Antioquia, quando eles viram os primeiros homens e mulheres que seguiam a Jesus Cristo, eles disseram, eles são cristãos. Eles são pequenos cristos. Eu tenho, assim, um amor muito grande por essa designação de nome. Eu ia ser Andréia. Quando eu vim ao mundo, minha mãe tinha um nome para mim, que era Andréia. E minha mãe esperou muito uma filha mulher. Eu sou caçula de 2 homens. Depois de 6 anos, então eu apareci. E apareci tão a cara do meu irmão que pensava que era outro menino. Aí minha tia Janete, que era uma mulher de Deus, uma profeta, ela entrou na sala e disse assim, Gedida, não põe o nome dela de Andréia. Eu estava orando lá fora e Deus disse que ela vai se chamar Cristiane. E meu nome foi mudado de última hora, mas meu enxoval estava bordado Andréia. As cartas que minha mãe escreveu para toda a família, os convites, estava tudo Andréia. Deus trocou meu nome de última hora. E Cristiane quer dizer seguidora de Cristo. E isso me lembra uma coisa, que na nossa caminhada com Jesus, quando a gente nasce de novo, Jesus troca nosso nome. Para que o inimigo não te ache mais. Jesus sempre troca nosso nome, ele dá um novo nome. Lá em Apocalipse, ele vai escrever o nosso nome numa pedra branca. Sabe o que quer dizer? O inimigo o inimigo quer o nosso endereço, quer nosso nome. Mas Jesus nos troca de nome, troca de endereço, troca de destino, troca de história, porque só ele pode fazer isso. Então, é lindo demais a gente saber que a gente tem um nome, novo nome, que só o Senhor sabe. Talvez você tenha um nome de fracassado, mentiroso, a mulher divorciada, a mulher viúva. Mas aí você vai para Jesus. Jesus troca, nos reveste de um novo nome. E a gente percebe que o pecado, ele faz exatamente o contrário com a nossa vida. Ele esconde a nossa verdadeira identidade. Enquanto o labash, enquanto o nome hebraico, enquanto o nome grego, que é hindu, é uma transformação, é uma identidade, é uma posição, o pecado faz exatamente o contrário. Ele nos tira dessa posição. E a gente vê isso acontecer quando em Gênesis, a gente vê quando Adão e Eva pecaram. Uma das coisas que Adão e Eva fizeram quando pecaram foi ter vergonha de estarem nus. Por quê? Porque a nudez deles era a glória de Deus. Havia tanta glória no Jardim do Éden que eles não precisavam de roupas. Eles não precisavam de propaganda. Eles não precisavam de apetrechos. Porque a glória de Deus já estava ali. Então eles não tinham necessidade de reafirmar o ego, reafirmar o eu. Eles não tinham necessidade de reputação. Eles não sabiam nada disso que o homem caído conhece. Que o Adão caído conhece, que precisa tanto, né? De roupa, de afirmação, de um carro, de uma conta, de pessoas, de diplomas, de sapatos. Precisamos de tantas coisas para nos afirmar. E Adão e Eva, eles não precisavam disso até a queda. E quando eles caíram, a Bíblia diz em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus.
e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão se vestiu de folhas, em vez de se vestir do amor, porque era o amor que estava ali no início do jardim. Mas agora ele precisava se revestir de algo, mas não era de Deus, não era a presença de Deus. Agora ele precisava matar um animal. Então as vestes ali começou a arrancar das árvores, a depois se vestir de peles, matando o primeiro animal, porque não havia morte no jardim, né? Então eles precisavam matar o primeiro animal para depois ter peles para se vestir. Então eles começaram cada vez mais a necessidade de aumentar, de se esconder atrás de alguma coisa. Quando Adão se escondeu atrás das folhas de figueira, isso nos lembra quando Jesus estava andando com os apóstolos e ele viu a figueira. E ele viu que a figueira só tinha folhas. Era muito frondosa, mas não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou a figueira. E quando os discípulos voltaram no outro dia, a figueira tinha morrido. E eles perguntaram por quê. Mas a gente sabe que a figueira em Israel, quando ela começa a dar as folhas, ela já aponta o fruto. Ela já chama o fruto. Então a figueira, ela é aquela que as folhas saem, mas o pequeno fruto já está lá. Essa figueira só tinha folhas. Ela só tinha aparência. Então quando Adão pegou as folhas da figueira e se escondeu com Eva, ele estava querendo dizer que começou um sistema de viver de aparências. Porque a figueira com folhas, sem fruto, é a vida da gente quando só tem aparência, mas não tem o fruto. Quando a gente não tem nada de verdade interno. Quando a gente não carrega a verdade de Cristo dentro de nós. A gente precisa de compensar de muitas formas. A gente compensa no Instagram. A gente compensa com diploma. A gente compensa com dinheiro. A gente compensa com várias coisas. Por quê? Porque na verdade são folhas, mas sem fruto. E a gente vive dias que a gente precisa observar o fruto. Porque a palavra diz, pelo fruto vos conhecereis. É o fruto que determina quem somos. É o fruto que planta o legado. É o fruto que diz a geração. É o fruto que vai dizer como vai ser os nossos filhos. Então a gente vai marcando o fruto. A gente vai estabelecendo o fruto como legado. Eu me preocupo com as frutas sem semente. Melancia sem semente. Uva sem semente. Porque coisas que a gente produz em série. A gente não produz segundo a sua espécie, mas a gente produz em quantidade. Quando você produz as cadeiras que vocês estão sentados, a gente produz cadeiras em quantidade. Mas quando a gente produz uma rosa, a gente produz segundo a espécie da rosa. Nenhuma rosa é igual a outra. Nenhuma manga é igual a outra. Nenhuma maçã é igual a outra. Nenhuma uva é igual a outra. Nenhum fruto é igual ao outro. Mas quando a gente vai produzir coisas, para as coisas aqui da terra, a gente vai produzir em quantidade e não pelo fruto. Porque produzir pelo fruto dá trabalho. Produzir sementes dá trabalho. Porque a semente primeiro tem que cair na terra e morrer, para depois ela dar o fruto. E se a semente não cair, ela não dá fruto. Mas se ela cair, ela vai dar muito fruto. E a alegria do Senhor nas nossas vidas é que a gente vá e dê muito fruto. Então, o nosso chamado não é produzir filhos em série. O nosso chamado não é produzir nada em série. O nosso chamado é produzir segundo o fruto. E para isso, nós temos que saber o que está nos vestindo. Porque nossos filhos, a nossa descendência não seguirá o que a gente diz, mas seguirá o fruto que a gente dá. E o inimigo engana, porque a gente às vezes enche os meninos de tantas coisas, os filhos de tantas coisas, mas a gente está vendo a série, mas não está vendo o fruto. E Deus nos chama para nos revestirmos dele. A palavra do Senhor diz em Romanos 13:14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às concupiscências. A Bíblia diz em Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus. Meus netos vão para a escola, já citam a armadura toda que o pai e a mãe ensinou. Eu fiquei, que alegria ver isso. Gálatas 3:27-29 diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestivos de Cristo.
Isso, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então nós somos revestidos de Cristo. No dia que a gente foi salvo, a gente eliminou as folhas da figueira. Eliminamos as folhas que Adão e Eva colocaram. E revestimos de uma nova vida, de uma nova história. A Bíblia diz, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. A gente se reveste de Cristo. E a gente revestido de Cristo, o inimigo não pode nos tocar. 1 de João 5,18 diz, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, quando eu estou revestida da armadura do crente, quando eu estou revestida de Cristo, o inimigo não tem autoridade para nos tocar. Porque se tiver, já teria feito. Se o inimigo pudesse me matar, ele já teria me matado. Se ele pudesse me parar, ele já teria me parado. E a gente precisa entender a autoridade que a gente carrega. Nós estamos revestidos de Cristo. Então nós somos firmados em Cristo na rocha que é inabalável. O mundo pode se abalar. As coisas do mundo podem abalar. As guerras vão abalar o mundo. Vai abalar tudo que pode ser abalado. Mas nós estamos recebendo um reino inabalável. Toda vez que você se posiciona em Cristo, você está inabalável. Essa é a certeza que nós temos, a certeza do que Ele nos revestiu. Por isso que, quando Deus viu que eles estavam ali fazendo aquelas roupas de aventais, com folhas de figueira, Deus disse, não, eu vou mostrar uma coisa a vocês. Vocês não podem se vestir se não houver derramamento de sangue. E Deus vai e mata o primeiro animal na Bíblia, e Ele veste Adão e Eva com pele. Sabe o que Deus estava ensinando a Adão e Eva? Que folhas superficiais não podem esconder nossa nudez. Só o sangue pode nos lavar completamente do pecado. Por isso que Deus mata o primeiro animal. Eles tiveram que entender que as vestes dependem do derramamento de sangue. Que a nossa justificação não está na nossa superficialidade, nem na nossa aparência, mas está em a gente se vestir de algo que Deus derramou sangue. É por isso que hoje a gente não se veste mais da pele do jardim do Éden, mas a gente se reveste de Cristo, que é o Cordeiro Pascual, que sacrificou-se naquela cruz, para que eu e você fôssemos revestidos dele. Nós temos uma veste hoje, e essa veste vai lhe acompanhar a sua vida inteira. A gente não pode perder essas vestes, porque ela não vem por causa da nossa linhagem. Ela não vem por causa do nome do nosso pai. Ela não vem por causa do dinheiro da família. Ela não vem por causa da vergonha que a família passou. Ela não vem se a família teve coisas ruins ou coisas boas. Ela só vem por causa de Cristo. Nem para bem, nem para mal. Nós abraçamos o que veio antes de nós. Nós abraçamos o que Cristo fez para que nós fôssemos revestidos de poder. E o segundo fala, 1 Samuel. Eu gosto muito dessa palavra aqui, que está em 1 Samuel 17, 38, 39. Que fala de Saul e de Davi. E a Bíblia diz assim, eu queria até que se puder... botar aquela foto de Saul e Davi. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu amo porque a armadura de Saul não veste um Davi. Para Saul, as roupas eram muito importantes. A pompa era muito importante. Para Saul, Davi só podia vencer a guerra se vestisse como ele. Mas a gente tem que observar algo muito importante nesse lugar. Primeiro, a gente não é obrigado a vencer as batalhas de nossos pais. A gente não tem que guerrear como eles guerrearam, que a unção muda. Segundo, um Saul não pode vestir um Davi. Porque Saul estava andando na superficialidade. O Saul se movia pela aparência. Mas a palavra do Senhor diz que Deus despreza a aparência, porque Deus sonda o coração.
A escolha de Davi não foi uma escolha segundo a aparência, mas foi segundo o coração. Porque Deus diz: eu encontrei Davi, o meu servo a quem escolhi, ao qual fará toda a minha vontade. Quando Deus escolheu Davi, não escolheu a aparência, escolheu o coração. E é por isso que Saul ficou com tanta raiva de Davi. Porque Saul andava na pompa. Saul se preocupava com a aparência. Saul se preocupava com o que os outros pensavam dele. Saul fez um reino preocupado com ele mesmo. Reinou para o seu ventre. Mas Davi reinava para o Senhor. A glória que Davi dava era para Jesus. Tanto é que quando Davi vai levantar o gigante para matar, ele não luta com o gigante porque ele se acha melhor do que o gigante. Ele não luta com o gigante porque ele está com raiva. Ele não luta o gigante porque ele está com raiva, com ódio, ou porque ele se acha melhor do que o gigante. Mas a única coisa que fez Davi se levantar para matar o gigante foi: quem é esse circunciso que se levantou contra o Senhor dos Exércitos? O que Davi fez para se levantar não tinha nada a ver com ego, não tinha nada a ver com pompa, não tinha nada a ver com vitórias humanas. Porque muitas vezes a gente procura a glória dos homens e é por isso que a gente fica sem a glória de Deus. Quem procura a glória dos homens perde a glória de Deus. Quem procura ser celebrado pelos homens não vai ser celebrado pelos anjos. Quem procura ser reconhecido pelos homens não será reconhecido por Deus. Quem procura ser exaltado em homens não poderá ser exaltado por Deus. Então Davi, ele diz: eu não quero as suas vestes, eu não vou lutar contra você. Sabe o que aconteceu? Saul passou a querer destruir Davi. Toda vez que um filho quer andar numa unção nova, um pai pode tentar matá-lo. Porque ele não estava preparado para Davi andar segundo o coração de Deus. Porque Davi ia vencer as guerras numa unção que ele mostrava o coração. E Saul vencia as guerras para mostrar a reputação. Quando Davi batalhava pelo coração. Quando Saul batalhava pela sua reputação. É por isso que quando Saul é pego em pecado, ele diz: pequei contra Deus, mas me honra diante do povo. Qual foi o primeiro pensamento de Saul? Ser honrado diante das pessoas. Quando Davi pecou, que o pecado de Davi, inclusive, é muito pior do que o pecado de Saul. Porque o pecado de Davi foi adultério. E foi a morte do marido de Betseba. Mas ele diz o quê? Eu pequei contra o Senhor. Davi entendia que ele não tinha perdido reputação. Por quê? Porque Davi não se movia por reputação. Davi se removia por coração. É por isso que Saul amou mais o trono do que a Deus. Davi amou mais a Deus do que o trono. Saul perdeu o trono. Davi reinou no trono até o fim. Nós precisamos ver por que estamos lutando. Nós temos que saber por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Por que você está lutando? Por que você está de pé? Por que você está se movendo? Por que você acorda a cada manhã? Os seus filhos estão vendo alguém em casa preocupado com a reputação? Ou os seus filhos estão vendo em casa um adorador, um Davi, que está adorando e tem todas as limitações, e tem todos os problemas, que talvez tenha uma linhagem difícil, passou traumas, abusos, passou dores, divórcio, aborto, passou quebradeiras, dificuldades, mas está ali com o coração de Davi. Deus não se importa tanto com tantas lutas que a gente passa na terra. Deus só quer uma coisa: se as lutas nos aproximam dele. Se as coisas que a gente perde ou ganha, deixa a gente mais próximo dele ou mais distante. Porque os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada. O que nós temos aqui na terra muitas vezes é passageiro. Paulo disse: eu aprendi a viver no muito e no pouco. Ele estava dizendo: olha, eu não nasci sabendo não, viu? Mas eu aprendi. Eu não nasci sabendo, mas eu aprendi a viver no muito e no pouco. Porque seja pela vida ou pela morte, eu vou glorificar o nome do Senhor. As coisas são transitórias, mas a vida eterna é eterna. Sabe quem foi a primeira pessoa que falou de futuro na Bíblia? Pasme, a serpente. A serpente chegou para Eva e perguntou a ela sobre o futuro. Mas se você comer, o que será? Ela jogou o futuro. Então gerou ansiedade em Eva.
Gerou em Eva, eu preciso saber o que vai ser. E se eu não comer? E se eu comer, eu vou ter? O que é que eu terei? Eva começou a conjugar verbo, ali nasceu a conjugação verbal. Porque ela começou a pensar no futuro. E todas as vezes que eu e você saímos de ter um vislumbre da eternidade para um vislumbre do futuro, aqui nós caímos na ansiedade. Aqui nós desfrutamos da plenitude da presença. Quem tem eternidade, o futuro é muito pequeno. Quem tem eternidade, passado, presente e futuro, é muito pequeno. Não é nada diante da eternidade. Por isso que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu não lido com o futuro, porque futuro gera ansiedade. Eu ando pela eternidade. A Ele. Vamos ajudar os anjos a trabalhar, amém? A gente tem que ajudar, eu estou suando aqui e a gente vai ajudar os anjos a trabalhar. Transferir suor para o reino. Amém? Não existe culto ruim, existe crente que não bate palma. Existe crente que não dá glória, não tem, aquela igreja não tem. É crente que ficou calado, crente que está esperando a plateia. Igreja não é plateia, igreja é uns tem salmos, outros têm hinos, e outros têm manifestação do Espírito, outros têm cânticos espirituais, o outro tem profecia, porque ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores para a preparação dos santos para a obra do ministério. Amém? Então a gente tem que sair dessa linha. A gente precisa se envolver com o que o Senhor está fazendo, porque Ele está trabalhando aqui, está destruindo alguns paradigmas e construindo a verdade da palavra em nós. A palavra está sendo construída em nós nessa manhã, e a gente vai se despir. É importante se despir também. Tem hora que a gente se veste, tem hora que a gente vai se despir. Então Saul queria vestir Davi para a batalha, como ele achava que devia ser. E você vê que Saul não perdoa Davi até o fim. Saul morre sem entender de que Davi estava revestido do Espírito. Ele não entendeu. Ele estava projetando em Davi aquilo mesmo que ele era. Muitas vezes os pais não tiveram a vida que queria, os sonhos que queria, quer projetar nos filhos as suas frustrações. Quer projetar nos filhos o que ele não fez. Quer projetar nos filhos os seus ideais. Quando você fica muito louco com seu filho, quando ele faz alguma coisa errada, não se preocupe, você está se espelhando. As coisas que mais incomodam dos seus filhos em vocês, é as coisas que vocês veem eles fazendo que você faz. Então a gente coloca a expectativa na criança, e isso é péssimo. Por quê? Porque filho é herança do Senhor. O filho não é seu. O filho só vai dar mesmo para cumprir a vontade do Pai aqui na terra. Então por isso que João Batista, quando nasce, o pai dele vai ficar calado o tempo. Por quê? Porque primeiro ele duvidou que Deus ia fazer uma coisa nova. E todo sacerdote, quando o filho nascia, botava o nome do pai. Então ele deveria se chamar Zacarias. Então ele deveria se chamar também Zacarias. Então quando ele nasce, e Deus disse que ele ia se chamar de João, ele quebrou o processo ali. Ele quebrou o paradigma familiar. Ele vestiu João com veste de pele. Ele botou João para comer gafanhoto e mel de abelha. Ele estava dizendo para a família de João: eu estou criando uma nova ordem. Deus muitas vezes vai desmontar a ordem anterior para criar uma nova ordem, para gerar uma nova unção. E o pai de João teve que ficar calado. Por quê? Porque se vai dizer alguma coisa errada, Deus cala a pessoa. Se é para não falar o que Deus mandou falar, que fique calado. É por isso que às vezes Deus tira a nossa voz, tira a nossa plateia, tira o público, tira o microfone, tira a gerência, tira as coisas, porque a gente não está falando o que o céu está dizendo. A nossa palavra tem que combinar com o céu, senão Deus nos cala. E o pai de João, sacerdote, calado. Se não vai me ajudar, fique em silêncio. Porque Deus estava criando um novo modelo de unção. Quando Deus levantou Davi, era um novo modelo de unção. Davi foi criado na casa de Saul.
Foi lá que ele aprendeu. Ele aprendeu o reinado. Ele aprendeu tudo ali da realeza. Porque Davi sai de cuidar de ovelhas e vai para o palácio. Então aonde foi a escola de Davi? Foi na casa de Saul. Onde foi a escola de Samuel? Foi na casa de Eli. Aonde foi a escola de Moisés? Na casa de quem? Do faraó. Mas Deus deixa a gente crescer numa casa para liberar uma unção nova, para romper a unção que morreu, a unção que apagou. E não tem nada errado com isso. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Que às vezes a gente não consegue destruir os postes hídricos do nosso pai. Eu venho em caráter de profeta aqui nessa manhã. Deus disse para Gideão: você precisa destruir os postes hídricos do seu pai. Gideão, quando foi chamado, ele se sentia fraco. Ele estava amassando uva. Estava amassando a farinha no lugar da uva. Isso mostra disfunção familiar. Como é que a gente está amassando uma coisa no lugar que é para fazer outra coisa? Então mostra que a unção estava sendo perdida ali. Os midianitas vinham e não acabavam com ele de ver, não. Os midianitas, quando vinham contra eles, levavam só a fartura, levavam só a gordura e deixavam eles lá para serem escravos. Você vai continuar meu escravo. É tipo aquela coisa. Os israelitas no Egito disseram assim para Faraó: deixa a gente celebrar uma festa do Senhor na Páscoa. Só 3 dias de caminhada, depois a gente volta. Eles estavam negociando a liberdade deles. Às vezes a gente está negociando nossa liberdade com o inimigo. Às vezes a gente está só negociando: você não mexe comigo, eu não mexo com você. Mas eu nunca vou ser liberta completamente. A cidade não vai saber do meu escândalo, não vai ter problema. Ninguém vai saber que eu tive problema com o pai, com mãe, com o cunhado, com o primo, com o papagaio, com o prefeito da cidade, com o governador, com o prefeito, com o presidente do Brasil. Eu não posso falar do presidente do Brasil, eu não posso falar de ninguém para não ter problema. Então é como se eu saísse do Egito, celebrasse a festa 3 dias e voltasse para o Egito. A liberdade não é integral, ela não é inteira. Mas Deus não queria dar uma liberdade parcial. Deus queria dar uma confusão para libertar totalmente. O evangelho não é parcial. Deus não deu Jesus parcialmente. Ele deu o filho dele todo. Ele deu a vida dele sendo derramada. No próximo final de semana, a gente já está celebrando os 14 dias que antecedem a Páscoa. Nós já estamos numa preparação. Mês de Adar foi o último mês que a gente passou no Egito. Mês de Abib, o mar vai se abrir. O mar abre, mas o mar não abre e eu entro. O mar só abriu porque eu botei o pé. Tem gente que pensa: quando abrir eu vou. Isso não é fé. Isso é técnica. O Senhor não nos chamou para técnica. O Senhor não nos chamou para uma equação. Deus não chamou para a gente equacionar. Deus chamou a gente para crer. O mar se abre quando eu ponho o pé. Tem gente que diz: mas o mar não se abre, tu não põe o pé. Obrigada, Senhor, fala comigo também. Fala comigo, Pai. Me bate também, Senhor. Então Gideão, ele precisou romper. Ele destruiu os postes hídricos do pai dele. O que é que ele estava dizendo? Eu vou destruir na geração passada o que não foi bom. O que está trazendo a falsa vestimenta. E eu vou me revestir de um novo homem, de uma nova unção, de uma nova história. E é por isso que ele pôde libertar o povo. E ele se tornou juiz porque ele libertou, não pela metade, mas completamente. Gente, tem coisa que vai custar. Tem coisa que vai dar trabalho. Porque nem tudo que se ajusta é de Deus. Já percebeu que um casal homossexual se ajusta? Cria um pet, compra um apartamento, faz um casamento, se veste de branco, faz bolo de noiva. Mas isso é de Deus? Não, mas dá resultado? Dá. Nem tudo que dá resultado é de Deus. Nem tudo que está funcionando é de Deus. Tem coisa que Deus primeiro vai derribar para depois edificar.
A gente quer ir para Jesus como mais uma coisa. Estou indo lá na Farol, minha vida já começou a melhorar, o meu emprego, comprei um carro, estou fazendo isso, estou crescendo. Aí a gente imagina que o reino é só um acréscimo. E eu continuo com minha vidinha aqui do jeito que está. Amassando o grão no lugar do vinho, deixando os postes ídolos aqui, ajeitando aqui, deixando meus seguidores do Instagram. Não existe nada que Jesus vai edificar sem antes derribar. Não existe semente que vai frutificar antes de morrer. E se quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Ele. Isso é maturidade. Os imaturos não conseguem negar a si mesmo, porque eles têm uma crise de identidade tão grande que eles precisam ser paparicados. Uma vez eu tive um problema lá no cartório, trabalhava no interior, no cartório, e eu fui tabeliando esse cartório, e eu voltei na estrada reclamando com Jesus. Jesus, eu não aguento mais. Olha, Jesus fez um seminário comigo toda vez que eu ia trabalhar e voltava. Porque era 2 horas de oração indo, 2 horas de oração voltando. E eu estava reclamando com Jesus. Eu não aguento mais. Olha como eu sou tratada. Eu faço o melhor, mas só levo lapada. Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu não aguento, eu vou deixar o cartório. E Deus ia me tirar do cartório, mas ia tirar no tempo dele. Sabe o que o Senhor falou comigo? Quem você pensa que é para achar que onde você chegar as pessoas têm que lhe tratar bem? Me diz, cara, qual é o contrato de garantia que tem, que no dia que você aceitou Jesus, todo mundo tem que lhe tratar bem, inclusive da sua família, inclusive as pessoas que estão mais próximas de você. Quem lhe deu essa garantia? Porque o Evangelho não diz isso não. Sabe o que Paulo disse? Estou sendo entregue à morte todo dia. Todo dia eu estou morrendo. Para quê? Para Cristo ser formado em vós. Eu estou sofrendo as dores de parto. Ele deve ter visto alguma mulher dando a luz. Que ele disse, eu estou sofrendo as dores de parto. Essa mulher gritando aí. Aquele grito, a mulher dando a luz. Ele disse, espera aí, é isso que eu estou sentindo. É isso que a igreja está fazendo comigo. É isso que minha família está fazendo comigo. É isso que meus compatriotas estão fazendo comigo. É isso que os colaboradores estão fazendo comigo. Eu estou sofrendo as dores de parto. Para Cristo ser formado em você. Então não é sobre Jesus mudar o outro. É sobre eu sofrer bonitinho essa dor. Para Ele ver Cristo em mim enquanto eu sofro essa dor. Então essa oração muda meu marido, muda minha mãe, muda meu filho. Na verdade essa oração é vazia. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vou te ensinar a orar. Não faz essa oração. Por isso que as coisas não estão mudando. Por isso que ele está pior, está mais endemoniado ainda. Por isso que a coisa só aperta. Porque a oração não é para mudar ele. A oração é para que ele veja Cristo em mim. Enquanto eu estou sofrendo as dores de parto. Aí ele vai ver Cristo e vai se converter. Eu sei que a gente está no playground do Brasil. O Brasil virou a igreja do playground. Playground global é a igreja do Brasil hoje. A gente não sabe mais se é calvinista, católico, arminiano. E a gente se tornou neuróticos. Então a gente quer uma igreja que seja um restaurante. Um bom ar-condicionado, uma boa comida, uma cadeira confortável, luzes, provocação de boas emoções, superficialidade, quer dizer, a própria figueira. Por isso que Deus mandou Jesus amaldiçoar essa figueira. Porque Jesus não vai olhar a igreja por nada disso, mas pelo fruto que ela está dando. Não vai olhar na sua casa. Se você botou ar-condicionado em todo o quarto, botou Wi-Fi, comprou o melhor sofá, a sua garagem é maravilhosa, seu jogo de louça é o mais lindo. Não, ele quer saber o fruto. Por isso que Davi não ia usar a armadura de Saul, entende? Que nesse tempo o Golias só cai por quem tem fruto. E não quem tem aparência. Esse é um tempo de guerra pela igreja gloriosa. E a igreja gloriosa, ela não está voltada para a aparência, mas ela é verdadeira. A palavra é pregada. O evangelho é colocado. Por que Deus faz o que faz aqui? Por causa do evangelho.
Por causa do verdadeiro evangelho. Pregue o evangelho. E pronto, solte os leões que os demônios vão correr. Quando a gente prega o evangelho, a gente solta os leões. Quando a gente solta o leão, com um monte de animalzinho pequeno, ele vai devorar tudo, gente. Por quê? Porque o leão, quando está solto, ele domina, ele governa. Então a gente só faz soltar o leão que tem dentro de você. Talvez você estava pensando, se eu passar no concurso, se eu ganhar dinheiro, se isso e aquilo, querido, gasta tempo em oração. Gasta tempo com Deus. Gasta tempo buscando o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Clama-me e eu te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor tem uma promessa poderosa, mas eu só sei da promessa se eu gastar tempo com Ele. Até porque se você não gastar tempo com Ele, para que você quer ir para a eternidade? Você vai ter que estar com Ele lá todo dia. Não é melhor você deixar logo a igreja? Porque você na eternidade vai viver com Jesus. Como é que eu vou passar a eternidade se eu não quero conhecer Ele agora? Olha, na eternidade eu não vou chorar. Porque a Bíblia diz que vai enxugar todas as lágrimas. Na eternidade não vai ter dízimo e oferta. Porque na eternidade tudo é de ouro, as ruas é de ouro. Na eternidade não vai ter sofrimento. Porque Deus vai livrar definitivamente todo sofrimento. Então custa eu chorar um pouco aqui. Dar um bom dízimo e oferta aqui. E sofrer um pouquinho aqui por amor a Jesus. Já que tu vai passar a eternidade todo dia sem fazer isso. Por que a gente tem tanto medo de fazer as coisas por Jesus aqui na terra? Se a gente vai passar toda a eternidade sem fazer, estou com medo de sofrer? Não, se eu seguir Jesus, vai ser difícil eu contar para a minha família que eu estou indo naquela igreja. Qual é o problema da gente sofrer? Qual é o problema da gente dizimar e ofertar? Qual é o problema da gente chorar? Se a gente só está fazendo isso agora, e todo mundo que chora vai rir. Porque para cada vergonha exultaremos em dupla honra. Ele vai transformar lágrimas em óleo de alegria. Ele vai transformar uma coisa em outra. A gente saiu da festa de Purim de Esther. E lá no livro de Esther, capítulo 9, versículo 1, diz assim: e no dia marcado, que era para os judeus morrerem, seriam aniquilados e desaparecerem. Está assim. Que era o dia que Amã tinha marcado para acontecer essas três coisas. Eu só vejo Jesus embutido nesse livro. Porque Jesus diz, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo dos judeus na Pérsia vieram para aniquilar, destruir e fazer o nome deles desaparecer. No dia que era a sentença para isso acontecer, a Bíblia diz, e foi transformado uma coisa em outra. E os judeus se levantaram e celebraram uma festa. E o que ia acontecer de ruim com eles foi transformado em contrário. Às vezes a gente vai precisar de uma sentença de uma coisa ruim para a gente provar as bênçãos e as maravilhas que Deus tem para nós. Às vezes a gente precisa de uma vergonha para exultar em dupla honra. Às vezes a gente precisa de uma tristeza para provar óleo de alegria. Então a gente precisa experimentar as coisas que Deus tem para a gente. Nós não somos regras, nós somos cartas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:2... vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos uma carta, nós somos revestidos de glória, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados segundo a sua imagem. O que é a veste? É uma imagem que eu passo. Quando eu me visto, eu estou passando uma imagem. Toda roupa, ela passa uma informação. Se eu botar uma roupa maior, vocês dizem, ela vai para a praia. Se eu botar um vestido longo, com pedras, ela vai para o casamento. Então a roupa mostra destino, identidade. É por isso que Cristo nos revestiu. E é por isso que a gente, com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados segundo essa imagem. Eu me pareço com o que eu contemplo. Eu passo a minha identidade de acordo com aquele que eu gasto tempo. Então às vezes a gente está gastando tempo com a pessoa errada. Está passando a imagem errada. A gente não está se revestindo de glória. Contemplar o Senhor é se revestir de glória. É experimentar a glória. Então a gente é uma carta escrita. E a carta tem o quê? Tem um destino. Toda carta tem um destino. Toda carta tem uma redação. Tem algo que está sendo dito ali. É porque a gente hoje não usa mais carta. A gente é do WhatsApp, do e-mail. Mas naquele período a carta tinha o quê? Um remetente, um destinatário e um assunto. O que o Senhor nos chama? Nós somos uma carta escrita. Eu preciso ser um destinatário, eu preciso ter um destinatário e uma mensagem.
Às vezes essa carta é trabalhada em 1 hora na pregação do culto. Mas às vezes essa carta é 3 minutos no Uber. Às vezes essa carta vai ser lida no trem, no comércio. Essa carta vai ser lida de diversas formas. Uma vez eu fui pegar um Uber e fui lá para a igreja, lá em Recife. O Fio foi na frente, eu fui depois, peguei um Uber. E naquele Uber, aquela pequena viagem de 4 minutos, eu fiz uma oração e levei o homem de volta a Jesus. Então, eu não fui só a carta que foi lida na hora que eu preguei. Eu sou a carta no Uber. Eu sou a carta fazendo comida para os meus filhos. Eu sou a carta para o meu marido. Eu sou a carta para minha sogra. Eu sou a carta enquanto eu estou montando a mídia. Eu sou a carta enquanto estou tocando. Eu sou a carta quando eu lavo os banheiros. Depende do tipo da carta, pode ser pequena ou grande. Mas eu e você, não é reputação, é uma carta. Nós somos uma carta. Deixe seus filhos lhe lerem. Deixe seu marido ler você. Deixe sua esposa ler você. Você é uma carta ambulante. Você tem um destino. Você é um destinatário, um remetente, levando uma mensagem poderosa. Porque o evangelho por si só não precisa de diploma, não precisa de avião, não precisa do explanador. Porque o próprio evangelho, quando é pregado, é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O resto é coach. O evangelho tem que ser pregado com força, com autoridade, com excelência, com ousadia. Porque o evangelho por si só faz o trabalho todo. O evangelho é pregado às vezes em 1 minuto. Você sendo uma carta, ajudando alguém. Eu me lembro que eu estava em Porto de Galinhas com meu marido, Cirilo, Tauana estava nesse dia. E tinha um jovem sendo espancado pelos policiais. Ele provavelmente estava traficando droga. Os policiais pegaram e começaram a bater muito nele. E todo mundo da praia não estava nem aí. Eu olhei aquela cena. Eu me levantei. O filho disse, meu Deus, vai começar. Eu disse, moço, o que você está fazendo com ele? Por que a senhora quer saber? Eu só quero saber o que a senhora está fazendo com ele. Não, a gente vai quebrar ele no pau, porque ele estava ali, aí falou algumas coisas que ele estava fazendo. Disse, pode parar. Por quê? Eu sou a irmã dele. Eu sou irmã dele. Eu sou irmã dele, solte ele. Ele soltou. Ele não tinha feito nada grave, era mais uma questão de humilhar o rapaz, bater, o rapaz já estava sangrando. E o fofinho disse, você mentiu? Eu disse, não, eu sou irmã dele, só que ele não sabe ainda que eu sou. A prostituta, gente, o drogado, não sabe que é nosso irmão. Mas a gente sabe que eles são nossos irmãos. E eles só vão descobrir que são quando a gente for lá dizer que é. Ninguém deixa de usar droga para andar no caminho certo. Porque eles sabem que esse caminho das drogas é errado. E vocês ontem estavam fazendo um trabalho lindo nas ruas. Eu sei que a Farol ontem estava em vários lugares, porque eu vi alegria no coração de Tauana e Jonatas por isso. É porque vocês estão dizendo para Campinas que vocês são irmãos dos que estão nas ruas, dos que estão nas drogas. A gente não tira as pessoas porque elas estão no caminho errado. A gente só tira se elas descobrirem que existe um caminho onde elas são nossos irmãos. E a gente precisa implantar isso. A gente precisa gerar isso. Então a gente tem que ser carta. É mais fácil ler uma carta, é mais rápido. A gente é essa carta. E a gente não precisa de publicidade, não precisa de atestado de validade. Gente, que alegria, eu não tenho atestado de validade. Eu não tenho atestado de validade, porque na Bíblia não tem aposentadoria. Na Bíblia ninguém se aposentou. Você viu Moisés aposentando? A aposentadoria para crente é a morte. Quer se aposentar, meu filho? Morra. Porque o evangelho a gente nunca vai aposentar. Pregarei a mensagem do evangelho até morrer. Pregarei a mensagem do evangelho até que ele venha. Não vou me aposentar, eu vou morrer. Por que crente tem tanto medo de morrer? Me explica. Porque veja, você vem aqui na frente, a gente ora, você está doente, fica curado. Mas você depois vai morrer? Vai morrer de outra coisa, mas vai, não vai? Meu pai tinha um câncer seríssimo, foi orado, a gente jejuou por ele, todo mundo, e Deus não matou meu pai daquele câncer, mas ele morreu depois. 10 anos depois meu pai morreu. Então, o problema da morte, gente, é a gente morrer fora do propósito. Deixa eu dizer um negócio a você, Deus não salva a gente de uma situação para a gente não morrer mais. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, não foi dizendo, vão para Canaã que vocês não vão morrer mais. Foi como?
venham para Canaã para morrer no propósito. Porque vocês estão morrendo no Egito fora do propósito. Eu só não quero morrer fora do propósito. Mas dentro, estou pronta para morrer. Então, crente, não tenha medo de morrer. Só tenha medo de morrer fora do propósito. Seja pela vida ou pela morte, eu vou glorificar o nome do Senhor. Então, morrer fora do propósito é péssimo. Morrer no propósito é presente. E a gente tem que quebrar os paradigmas. Nós não vamos construir nada se não desconstruirmos algumas coisas. Eu fiz o olhar de Alice, agora me vinha Alice. Então vamos nos despir do velho homem. Efésios 4, 22, 24. Estou terminando. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despedir do velho homem, se despir, que se corrompem por desejos enganosos, e serem renovados no vosso modo de pensar, e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. O Senhor nos chamou para quê, gente? Tira a roupa velha e se veste da nova. Arranca o que é do passado e veste do novo. Senão a gente não vai andar em novidade de vida. Se a gente continuar se escondendo atrás das folhas de figueira, a gente vai continuar só negociando com o diabo. A gente vai continuar negociando as verdades da palavra com o inimigo. Ele sempre vai ter um trunfo. Você vai celebrar a festa de Páscoa daqui a 15 dias. Aí você vai 3 dias do Egito. Celebra a festa de Páscoa na Farol. Tudo lindo, maravilhoso, tudo novo. Teatro, dança, coisas lindas. Aí depois você volta para o seu antigo estilo de vida. É para tirar o fermento velho. A festa da Páscoa se celebra se livrando do fermento velho. Os judeus brincam assim com os filhos no período de Páscoa. Eles chamam as crianças e escondem fermento na casa. Eu posso descer, né? Uma água e descer. Eu estou sentindo que eu tenho que descer. E eles pegam as crianças e escondem fermento e mandam as crianças procurar. E a criança vai e procura aqueles fermentos e tira todo o fermento de casa. Porque a Páscoa está chegando. A nossa Páscoa está chegando. Que tal a gente tirar o fermento velho? Se revestir do novo homem? Que tal a gente se despir do velho homem, das coisas antigas, das preocupações, da ansiedade, do medo, da depressão, da comparação, do ódio, da amargura. Tudo isso que contamina a gente. Se meu coração tiver com qualquer coisa, o Espírito Santo não pode usar tudo. Ele não pode usar. Às vezes eu estou com raiva de um funcionário. O meu coração fica contaminado pelo meu marido. Porque o coração fica ocupado. E o coração, ele não é inteligente. Ele não sabe que é a raiva para se dirigir aqui. Ele dirige para todo mundo. E todo mundo começa a levar flechada. Porque eu estou com uma coisa aqui mal resolvida. Resolve aqui que resolve com todo mundo. Resolve teu coração onde está a resolver tudo. Resolve teu coração onde está a resolver dívidas. Resolve teu coração onde resolver os problemas da empresa. Resolve o teu coração, me dá o teu coração. Assim como Deus escolheu Davi, não por aparência, mas pelo coração. Ele continua procurando em nós um coração de Davi. Para restaurar a tenda caída de Davi, que é uma promessa para esses dias. O natural não é a natureza. Eu só vou dizer o último versículo sobre natureza. Se quiser pode lançar o último flyer. Mas diz assim: não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes, e se vestiram, Colossenses 3, 9 e 10. E se vestiram de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. A gente precisa entender uma coisa: a natureza é aquilo que é vencido pelo natural. Você vem com o natural, mas Jesus vem para nos dar a natureza dele, nos revestir da natureza dele. Jesus veio para que eu e você perca o natural e se revista a natureza. Deixa eu dizer uma coisa a você: precisa mandar macaco comer banana? Não, por quê? Porque o natural do macaco é comer banana.
Precisa. Eu até brinco com os homens quando vou para a conferência dos homens, que às vezes o homem não pode parecer com um chimpanzé. Porque veja, o macaco, ele dá banana para macaco. Ele sustenta a macaca, né? Dando banana para macaco. O macaco tem ciúme da macaca. Não tem? Você presta atenção no ciúme de macaca. O macaco não gosta que outro macaco chegue da macaca dele. E o macaco gosta também de fazer amor com a macaca. Ele faz essas três coisas. O que muda isso no homem? Porque o marido às vezes dá banana para a mulher, gosta de abraçar a mulher e tem ciúme da mulher. Isso é o natural do homem. Então, se o homem fizer tudo isso, ele é um macaco. Se ele tem ciúme de você, dá banana para você e de noite quer abraçar você, ele é um macaco. Mas a partir do momento que este homem, ele decide amar a mulher e preferir morrer para dar a vida dele para ela, ele mudou de natural para natureza. Não é lindo o homem ter ciúme da mulher. Não é lindo o homem dar banana para a mulher. Não é lindo o homem querer agarrar a mulher, porque o macaco faz tudo isso. Mas quando o homem decide morrer por uma mulher, ele verdadeiramente parece com Jesus. Porque lá em Efésios diz: assim como Cristo amou e se entregou pela sua noiva, assim um homem ame a sua esposa e se entregue por ela. Aí ele venceu o natural pela natureza. O que é que a gente vai fazer esses dias de Páscoa? A gente vai deixar o que é natural. É natural ter raiva, é natural querer se vingar, mas não é na natureza de Cristo. A natureza de Cristo perdoa. A natureza de Cristo constrói. A natureza de Cristo renuncia. Então até quando a gente vai andar no que é natural e a gente não vai ter uma experiência com a natureza de Cristo? Sabe, toda Páscoa é para lembrar que precisa ter um cordeiro no altar. Você nasce ovelha. Você nasceu na igreja de novo. Eu nasci de novo, porque é importante que todo mundo nasça de novo, senão a gente não vai ao reino dos céus. A gente só vai ver Jesus se a gente nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. É importante que eu e você tenham um novo nascimento em Cristo Jesus, para que as coisas velhas verdadeiramente fiquem para trás. Que eu confirme esse novo nascimento no batismo da água. Que eu tenho uma confirmação diante da igreja, que eu sou batizado nas águas, que as águas do Mar Vermelho ficaram para trás e que agora eu estou abraçando as águas do Jordão. As águas salgadas, amargas que me feriram do Egito ficaram para trás, mas agora eu atravessei o Mar Vermelho. E aí os israelitas vão entrar em Israel. Eles precisam atravessar o Jordão. Todos foram batizados na água do mar e no Jordão. A nossa caminhada como cristão é vencer o tempo do mar salgado e descer nas águas do Jordão para uma nova vida. Nós precisamos abraçar essa nova vida em Cristo Jesus. Dar a Deus uma velha natureza corrompida que nos prende para andar numa nova natureza em Cristo. Então todos nós temos que nascer de novo. Todos nós, então, em cada Páscoa, um cordeiro era imolado no altar. Às 3 horas da tarde, o cordeiro tinha que estar já no altar. Ele tinha sido amarrado desde manhã, às 9 horas da manhã. Ele era amarrado na frente do templo de Jerusalém. Os sacerdotes olhavam se o cordeiro tinha algum defeito. Olhavam os dentes do cordeiro. Olhava se ele estava pronto, se ele tinha, porque tinha que ser ofertado o melhor cordeiro. Cada família trazia um cordeiro para ser ofertado no templo de Jerusalém. Os sacerdotes arguiam o cordeiro o tempo todo. Quantos anos tem esse cordeiro? Que dente é esse? Essa perninha, o pelo, ele olhava tudo, do mesmo jeito que Jesus foi arguido. Quem é você? Você é verdadeiramente o rei dos judeus? Foi isso que Jesus passou, por essa avaliação que o cordeiro passava na festa de Páscoa. E depois que ele passava por essa avaliação, foi por isso que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Porque eles comerciavam o mesmo cordeiro várias vezes. Vendia, entrava de novo, vendia. Esse negócio de negociar com ovelha dá brabo. Deus não gosta. Deus não gosta quando a igreja negocia com as ovelhas. Deus não gosta que a igreja toque nas ovelhas. E estavam negociando, então Jesus expulsou os vendilhões do templo. Porque disse, são minhas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do pastor. E as ovelhas me seguem. Lá na igreja, quando o pessoal diz, você não vai atrás dele? Não, eu não. Eu não sou vaqueira, eu sou pastora. O vaqueiro vai atrás da ovelha para lançar. Mas a ovelha que é boa, ela ouve a voz do pastor e segue ele. O pastor não pode ficar correndo atrás de 100 ovelhas, mas 100 ovelhas pode seguir o pastor. Quer ver sua igreja crescer? Escute a voz do pastor.
Porque pastor não pode correr atrás de ovelha, tá bom? Não pode. Senão o negócio nunca vai andar e a gente nunca vai alcançar a cidade para Cristo. Então a ovelha tem que ser apresentada aqui no altar toda Páscoa. Deixa eu dizer uma coisa a você. Paulo disse: eu estou sendo derramado como libação no altar. Paulo entendeu que ele era o cordeiro também. É por isso que Paulo disse: eu morri, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora pela fé, eu vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Paulo entendeu que cada Páscoa ele tem que fazer a própria entrega. Nós não ofertamos mais a ovelha, porque a ovelha agora é você. E toda ovelha dessa casa precisa entender que tem que ir para o altar. Tem que ter o sacrifício do altar. O sacrifício de Jesus é completo. Eu não preciso fazer mais nada pelo meu sacrifício, mas o meu amor por Jesus me diz que eu sigo os passos de Jesus. E se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Ninguém vai conhecer glória se não conhecer morte e ressurreição. Se o grão de trigo não cair, não morrer, não pode viver e dar fruto. Se eu não negar a mim mesmo, se eu não for cordeiro da Páscoa, eu de maneira nenhuma serei o leão da tribo de Judá. Tem muita gente que entra na igreja querendo ser leão. Leão só vira leão depois que morre como cordeiro. Quer ser leão? Quer rugir como um leão? Morra. Morra. Morra como ovelha. Morra como cordeiro. Mesmo tendo razão, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo perseguido, eu não entro na armadura de Saul. Eu nasci para ser Davi. Eu nasci para ter um coração que agrada. Essa Páscoa é tempo da gente morrer. É tempo da gente abrir mão. É tempo de renunciar para a gente viver o melhor de Deus. Às vezes a gente está lutando por um sonho há tanto tempo. Teve sonhos que eu lutei há tanto tempo, mas eu abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Pelos meus sonhos, Tawane e Jonatas teriam ficado em Recife, teriam tocando na igreja em Recife, estariam conosco o tempo todo, porque é assim que a gente gosta de estar com eles, porque eles são puros, preciosos, fazem falta todos os dias. A Alice nesses dias estava sentada comigo no carro, e eu estava de short, e a gente estava indo para a piscina, e ela disse: vovó, 2 pernas é igual do meu pai. Aí depois ela subiu e disse: vovó, tua cor é igual do meu pai. Sabe, eu identifiquei isso. Espiritualmente, Deus fez isso. Torna genro filho. Torna nora filha. Foi isso que fez com Ruth e Noemi. Deus nos torna um só nele. Sabe quantas vezes a gente está resistindo? E eu abri mão desse sonho. Eu disse: eu engulo o choro, mas eu não engulo o propósito. Eu vou engolir o choro, gente, todas as vezes, mas eu não vou engolir o propósito nenhuma vez. E eu digo a vocês: se eu não tivesse engolido o choro, vocês não estariam aqui hoje. Poderia estar em outro lugar, mas não seria Faraó. Não seria esse lugar. Não seria essa história. Então larga hoje o que você quer. Mas agora, nesse momento, uma entrega ao Senhor. Se você está com a causa hoje muito impossível, se você está hoje debaixo de uma sentença que está pesando, você precisa se revestir de Cristo, da glória dele, para você ter as mesmas emoções que ele teve. A Bíblia diz em Filipenses 2: Jesus, quando encontrado em forma humana, não intentou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de ser. E depois Deus o exaltou sobremaneira. Jesus tirando as roupas de rei. Jesus vindo na terra, tirou sua coroa de rei, tirou seu manto de rei, tirou seu cetro de rei e veio como nenê, usando fralda num estábulo de cavalos. Ele perdeu tudo que ele tinha de rei por causa de mim, de você. Por não desistir de mim, de você, ele se despiu. E por que a gente acha que para servir a ele a gente precisa de tantas capas? Por que a gente acha que para servir a ele precisa de tantas máscaras? Por que a gente não vai se despir hoje? Abrir mão, tomando a forma de servo, negando-se a si mesmo e tomando mesmo e tendo o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou. A glória não é para quem está cheio, a glória é para quem tem vazio. A glória não é para quem anda direito, a glória é para quem manca como Jacó. A glória não é para rainhas, a glória
para Orfa como Esther. A glória não é para a mulher que tem 10 filhos. A glória é para Ana que gerou um só. A glória não é para mulheres que vão ser novas, bonitas, mas a glória é para Sara, envelhecida, mas gerando o sonho de Deus. A glória não tem nada a ver com a aparência, tem a ver com o que você se esvaziou, tem a ver com suas perdas, com seus medos, por quem virou as costas para você, por seu pai não ter te amado, por sua mãe ter te abandonado, por você ter sido traído pelo seu melhor amigo, pela sua empresa ter quebrado, por sua má esposa ter pedido divórcio. A glória é encontrada em estábulos de cavalo. A glória nasceu no estábulo de cavalo. Ele é o filho de Deus. Não tinha um hotel para ele naquela noite, não tinha uma pousada para ele, não tinha um berço, mas a glória de Deus estava no estábulo de cavalos. E Deus pode fazer de novo. Você essa manhã pode estar vivendo o pior estábulo da sua vida, pode estar num lugar onde só tem capim, mas Deus está dizendo: não posso eu fazer de novo, não posso eu fazer mais uma vez. Eu quero que, se você deseja hoje experimentar um nível de glória, se você sabe que a sua voz vai romper e vai libertar a sua família, sempre tem um que tem que dizer: eu me rendo, eu me rendo. Sempre tem um que vai dizer: eu sou o cordeiro dessa manhã, eu vou morrer para que outros venham viver. Eu estou disposto a sofrer as dores de parto para ver Cristo formado na minha família.